O Via Justiça de hoje é sobre racismo. Vigora no país a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Nossos convidados vão comentar a aplicação desta lei no Brasil. Participam do programa a juíza Luziene Medeiros do Nascimento Barbosa Lima, da 6ª Vara Criminal de Belo Horizonte, e o procurador de Justiça Antônio Joaquim Fernandes Neto. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutora Luziene, 23 anos depois da criação, a lei que criminaliza o racismo está sendo devidamente aplicada no Brasil? Olha, para que uma lei seja aplicada no Brasil, primeiro precisa ter ocorrido o crime. Esse crime tem que ser denunciado pelo Ministério Público e o juiz, assim, vai aplicá-la devidamente contra aquela pessoa que praticou o delito. E o senhor, o que acha, procurador? Falta aplicação, mas eu acho que isso depende muito. A própria vítima tem que ter coragem, né? Porque o racismo é uma forma de opressão, uma forma de violência. Então, muitas vezes a própria vítima não reclama. Depois a gente passa por isso, tem que ter o inquérito policial, a denúncia do Ministério Público e a sentença. E assim como na Lei Maria da Penha há uma dificuldade de condenar por uma questão cultural, ideológica, no racismo também. É só na medida em que for sendo aplicado é que a lei poderá ser mais efetiva no futuro. A lei tipifica racismo como crime e pune com prisão de até 5 anos, mas a maioria dos casos é classificada como injúria, que dá prisão de apenas 6 meses. O que dizer disso, doutora Luziene? Olha, não vai ser classificado como injúria. Se a denúncia for por crime de racismo, de acordo com a lei, o tipo penal ali constante é que vai ser apreciado pela Justiça e a sanção referente àquele tipo, no caso de condenação, vai ser aplicada a pena referente ao delito cometido. O que o senhor diz sobre isso, doutor Antônio? Me parece que falta uma flexibilidade. Num aperfeiçoamento da lei, seria necessário criar mais tipos com vários tipos de pena, porque a gente tem vários tipos, né, no racismo, mas isso a gente pode ter condutas mais graves e condutas menos graves. Como a gente tem uma pena elevada, o fato da pena ser elevada, em muitos casos o juiz vai dizer, bom, esse fato é grave, mas não é grave a ponto de gerar uma reclusão de 3 anos. Daí a pergunta que eu fiz, em vez de colocar racismo com 5 anos, coloca como injúria. Seria certo isso? É o que acaba acontecendo, doutora. Não, o problema é o seguinte, veja bem, se a denúncia daquele fato que ocorreu sai definindo o delito que está tipificado na lei, o juiz não pode fugir daquilo ali, certo? Ele vai ter que analisar dentro daquele prisma. A coleta da prova vai ser dentro daquela situação. Mas ele não poderia desclassificar essa denúncia? Se as provas constantes dos autos informarem que não foi aquele tipo penal. Aí sim o juiz vai ter que desclassificar o delito para outro, certo? Por quê? Isso porque o juiz não pode, tem que adequar o fato. Se o fato está descrito naquele tipo penal, porque toda lei penal ela possui preceito e sanção. Ou seja, vamos exemplificar mais fácil como é o crime de homicídio. Matar alguém, pena de tanto a tanto, certo? Aqui o racismo. Então, para que a lei penal possa agir, é preciso que o tipo penal descrito na denúncia realmente seja aquele. A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, inciso 42, considera a prática do racismo como crime inafiançável e imprescritível.
O legislador, doutor Antônio, acertou em colocar este crime como imprescritível? Me parece que a ideia foi... usou-se a palavra imprescritível para dar a dimensão aí da gravidade, e realmente é muito grave. Mas, na minha opinião, a imprescritibilidade, ela trabalha contra. Eu acho que o objetivo seria o contrário. Me parece mais inteligente, ou mais atual, o sistema da Lei Maria da Penha, que não é só uma lei penal, é uma lei para provocar uma mudança cultural. Uhum. E no caso do racismo, porque racismo é um processo ideológico e não um processo cultural. Processo cultural, pensando, processo cultural como um processo emancipador, em que a pessoa pode reagir. E o processo ideológico é o que restringe. Porque o racismo é uma forma de opressão, de manter a pessoa... a pessoa imagina uma desigualdade e trata o outro como inferior. Né? Então, o senhor é contra a imprescritibilidade? Porque eu creio que o objetivo é superarmos o racismo. A senhora também é contra, doutora Luciana? Totalmente. Porque se você considerar que o bem jurídico que a lei pretende proteger no crime de racismo é a dignidade humana, e o bem jurídico que a lei pretende proteger no caso do homicídio, é a vida humana, se você fizer uma correlação entre esses dois bens jurídicos, você vai ver que aí, no caso, o racismo está sendo muito mais protegido do que a vida humana, porque com relação ao homicídio existe a prescrição. A discriminação é um fenômeno mundial. Por que o ser humano discrimina? Veja o que diz a psicóloga Larissa Amorim Borges, mestranda em Psicologia Social pela UFMG. A discriminação, enquanto um processo biológico, ela tem a ver com a nossa capacidade de separar, de distinguir, de diferenciar. E ela, por si só, ela não é uma coisa negativa, pejorativa, porque ela ajuda nos processos da nossa organização, do nosso aprendizado, da nossa sobrevivência. O problema da discriminação, enquanto um processo discriminatório negativo, é quando a gente começa a discriminar sujeitos, grupos, de forma a criar subalternidades, de forma a criar inferiorizações, de forma a criar exclusões. Aí sim que a discriminação passa a ser um problema. Há várias teorias sobre o racismo, há vários estudos em vários campos da ciência sobre o que é o racismo, mas, de um modo geral, é um sistema de poder, é uma forma de relacionar, né, um conjunto de valores, de crenças, de atitudes, uma rede complexa de formas de perceber os outros sujeitos e lidar com esses sujeitos. Ele pode acontecer em diversos grupos, em diversos momentos da história, não só entre negros e brancos. Antônio, eu gostaria que o senhor comentasse a fala da psicóloga. Eu acho que está perfeito, mais ou menos na linha que eu disse de um processo de exploração. É o que a gente tem na modernidade, em que houve essa discriminação para explorar, né? Então, o europeu que colonizou a América, a África, a Ásia, nesse processo de colonização, para inferiorizar, isso é uma ideologia de dizer uma raça é superior à outra para poder dominar e explorar. É o sistema de poder a que ela se referiu. É o sistema de poder, é o sistema de poder. Isso não é natural, porque naturalmente, biologicamente, nós somos iguais. Não há diferença de raça, se nega inclusive que existam raças, né? Isso é um processo mesmo de exploração, de exercício do poder, que tem essa raiz no eurocentrismo. A senhora comentar a fala da psicóloga? Eu concordo plenamente com o que ela falou. E eu acho que a educação das pessoas é que vai modificar esse tipo de postura no decorrer dos anos, né? Mas isso é um processo. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.